Hoje o papo vai ser um tanto tenso, pessoal. Já faz um tempo que anda me incomodando a forma como um certo debate, muitas vezes sem noção, muitas vezes irresponsável, acontece sobre a violência sexual nos quadrinhos. Violência essa que é cometida na sua imensa maioria das vezes contra as mulheres. E tem um papo aí bem bostinha mesmo, assim, que rola principalmente entre homens progressistas, dizendo assim, não, mas tal quadrinho tem estupro, mas é uma crítica social foda. Nesse quadrinho, quando aparece a mulher sendo estuprada de 200 formas diferentes, ainda assim há uma denúncia aqui. Esse tipo de papo, além de ser muito covarde, porque não quer assumir na verdade o quanto que tá gostando de uma série de fantasias extremamente violentas, acaba se tornando também bastante perigoso, porque tira da esfera da crítica aquilo que deveria ser criticado. Eu vou nesse vídeo então aqui falar sobre fantasias violentas, vou falar sobre estupro, e vou trazer aqui uma série de quadrinhos que trabalham de diferentes maneiras a figuração do estupro. Já aviso de antemão que esse vídeo não vai ser um vídeo moralista, com o intuito de condenar, de dizer o que é certo ou errado, mas de colocar em perspectiva uma série de questões essas que levantam problemas. Mas antes peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva no canal, compartilhe, tudo isso ajuda muito. Eu fiquei um tempo doente, só agora eu tô voltando, e seja um apoiador. Esse canal sobrevive graças aos seus apoiadores, e aqui você tem recompensas como lives comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link da nossa campanha no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar um negócio bem complicado. Antes de eu armar aqui meu raciocínio, deixa eu mostrar pra vocês um quadrinho. Druna, de Paolo Serpieri. Até é difícil mostrar imagens aqui no YouTube, porque basicamente ao longo do quadrinho a Druna está sempre pelada. Caso você nunca tenha lido Druna, esse grande clássico erótico dos quadrinhos dos anos 80, deixa eu dar aqui uma sinopse pra vocês. Druna, na verdade, é uma história de ficção científica pornográfica. Nesse universo que tem uma série de mutantes, robôs, uma tecnologia que a gente não entende direito, a humanidade exilada no espaço e piriri pororó. Tudo isso serve pra gente ver a Druna, que é uma morena, e que morena, sendo de todas as formas e todos os meios abusada sexualmente. Às vezes por outros homens, às vezes por tentáculos, por tudo que vocês podem imaginar. Não só a Druna é abusada ou violentada nesse quadrinho, todas as mulheres que a gente vê costumam sofrer violência sexual. E a coisa acontece sempre numa zona muito forte de ambiguidade. Notem como é bastante comum nesse quadrinho que mesmo em situações de ameaça, essas mulheres ainda parecem bastante sensuais. Mais do que isso, a violência sexual aparece nesse quadrinho muitas vezes num certo limiar, onde a gente nunca sabe se a mulher realmente não tá gostando ou se ela tá curtindo ser violentada. É a Druna mascando a fronha, é uma outra menina que diante ali do estupro que ela tá sofrendo, ela diz sim, sim, sim. Os gemidos é algo bastante emblemático, porque é uma maneira de jogar pra galera, a gente nunca sabe de fato se é gemido de dor, se é de prazer e dor. E uma coisa que é bastante comum nos quadrinhos da Druna é que ela sempre é bastante objetificada. Eu não tô falando objetificação no sentido vago. Ela é objetificada de fato pelos próprios personagens, que a tratam como uma mercadoria nesse universo aí distópico, onde mulheres muitas vezes acabam tendo que se prostituir. Serpieri, então, em Druna, o que ele faz é um grande embelezamento da violência sexual. Primeiro porque ele é um artista clássico de mão cheia, ou seja, ele sabe fazer cenas profundamente sensuais e grotescas também. E Druna se dedica, acima de tudo, a ser uma obra, um ode a essas fantasias mais selvagens, agressivas, violentas e profundamente inconfessáveis que fazem parte do universo masculino. Aliás, nem tão inconfessável, porque a gente vê aí figuras proeminentes, políticos muito importantes, dizendo para mulheres algo como não estupro você porque você não merece. No caso, esse comentário é feito para dizer que a mulher é tão chata e feia que nem para ser um objeto sexual ela serve. Então notem, essas fantasias violentas fazem parte do universo masculino e eu quero dizer uma coisa bem clara aqui, fazem parte também do universo desses homens progressistas, desses cidadãos conscientes que ficam disputando no Twitter quem é mais pró-feminista. Eu sou mais pró-feminista que você, não, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais. E eu noto que entre esses setores mais progressistas, Druna causa um certo constrangimento, porque é um quadrinho profundamente cultuado, é um quadrinho violentamente erótico e muitas vezes o pessoal fica no papo assim do tipo, ah, mas ele tem uma crítica social, a mulher ali está sofrendo a violência, mas é porque é para condenar esse ambiente de violência em que ela vive. Cara, presta atenção no negócio, ok? Não dá para você separar conteúdo da forma. Porque é o seguinte, por mais que esse quadrinho procure justificar essas violências, ou seja, dizendo que isso acontece porque esse é um mundo violento, uma distopia e tal, reparem que isso é feito o tempo todo a partir de uma perspectiva extremamente sensual. Os enquadramentos, os gestos, a própria estrutura da trama faz com que
seja sempre muito sensual o ato do estupro. E repito, dominar alguém, subjugar alguém, é uma coisa que alimenta as nossas fantasias mais obscuras, mesmo dessas pessoas que se dizem do bem. Eu já fiz um vídeo aqui comentando os problemas dessa objetificação da mulher nos quadrinhos, falei a partir do Manara, vou deixar aqui nos cards. Mas o ponto aqui nesse vídeo não é dizer, cara, essa fantasia selvagem, violenta, ela é errada, não pode e tal. Não vou entrar nesse papo, ok? O ponto aqui que eu quero analisar, pra gente poder manter o foco, é importante manter o foco, eu geralmente perco o foco. O ponto aqui que interessa é que muitas vezes negando o quanto que essa violência sexual é mostrada de uma maneira profundamente erótica, profundamente sensual, a gente acaba impedindo uma crítica. Deixa eu explicar isso melhor, ok? Há um bom tempo dentro da crítica feminista um debate sobre diferentes maneiras de você representar o estupro. Porque historicamente, cenas de estupro, mesmo em histórias que condenam esse estupro, acaba sendo mostrado por enquadramentos, por escolhas de ação que são iguais a um filme pornô. Mesmo uma cena pesada de estupro, muitas vezes fica extremamente sensual. Ela funciona no final das contas para o cara bater uma punheta. E não me venha você com falso moralismo e dizer assim, ah não, mas se a mulher tá amarrada, eu não fico excitado. Pelo amor de Deus, cara. Se você lê quadrinhos, você cresceu com Mulher Maravilha o tempo inteiro amarrada, sendo sensualizada em situações de subjugação. Aliás, é curioso isso, né? A Mulher Maravilha é profundamente ligada a uma origem BDSM, uma origem sadomasoquista. E o próprio BDSM é uma maneira que a gente tem de sublimar essas nossas fantasias mais violentas. Um prazer ligado muitas vezes a esse amarrar, esse violentar, obrigar alguém a fazer algo à força, mas também esse prazer rodeado de sentimento de culpa, na maioria das vezes, de ser amarrado, de ser subjugado, de ter alguém em cima de você. Essa complexidade da esfera humana não se resolve a comentários politicamente corretos de homens progressistas dizendo, não, mas você tem que ver que apesar disso tudo tem uma crítica social foda ali, e é por isso que eu dou valor e papapá. O que está em jogo, pessoal, é basicamente o seguinte, quando a gente normatiza uma certa forma de representar o estupro e não coloca em questão o quanto que ele só é mostrado dessa maneira extremamente fetichizada, sensualizada, a gente acaba alienando uma série de outros agentes e perspectivas que poderiam entrar nessa conversa. Um lado, obviamente, são as mulheres, ou seja, como é que uma série de artistas mulheres constroem a percepção do estupro. Mas isso não está restrito só a mulheres, ou seja, artistas de todos os gêneros, artistas de todas as orientações que resolvem construir formas diferentes de perceber a violência do estupro. Ou seja, é preciso ter culhão, sacou? E eu mando esse recado somente para homens progressistas. É preciso ser corajoso e admitir que você gosta mesmo é de ver essas fantasias extremamente violentas de mulheres sendo amarradas e violentadas. Assim sendo, vamos olhar para outras produções, outras perspectivas que nos mostram que há diferentes maneiras de perceber, de sentir essa coisa tão pesada que é a violência sexual. Eu quero comentar aqui com vocês duas produções que não por acaso são feitas por mulheres, né? Que coincidência. Uma é o quadrinho Grama, de Keun-Suk Gendry-Kim, e que se trata de uma biografia bastante pesada sobre uma mulher de conforto. Caso você não saiba, mulheres de conforto eram meninas, muitas vezes crianças, que eram escravas sexuais do exército japonês. Isso aconteceu ali no período da Segunda Guerra, elas eram estupradas diariamente, várias vezes, e isso se deu por anos. É uma das coisas mais pesadas que a gente tem registro que mulheres já sofreram. É uma coisa horrorosa. Eu não vou analisar aqui esse quadrinho, ele é bastante grosso e tal, mas eu quero comentar com vocês uma cena bastante específica. Nessa dupla página aqui, a gente vê o relato da vovó Oksun Lee contando quando foi a primeira vez que ela foi estuprada. Ela sequer havia menstruado ainda, ou seja, ela era uma criança. E notem como é bastante cuidadosa a quadrinização aqui. De um lado, você tem 6 páginas onde as memórias da vovó vão fazendo ela se tornar uma menina jovem de novo, bastante triste e assustada diante de um fundo escuro. E na página cheia, na página mesmo onde o ato do estupro se consuma, a gente tem essa cabeça flutuante, suja, de olhos vazios, como se estivesse sendo crucificada pelo próprio layout do quadrinho. E se você for reparar bem, na borda dos quadros, ali na sarjeta, entre os quadros, a gente tem uma série de manchas. A página toda é construída para que a gente tenha esse sentimento muito forte de algo muito horrível. Essa cabeça decepada, ela nos dá uma sensação, inclusive, de morte, porque é como se essa menina, naquele momento, estivesse sendo morta. E o ato que ela sofreu é irrepresentável, daí que só sobra quadros pretos, manchas. O próprio corpo dela se torna alienado a ela, daí que a gente vê só uma cabeça voando, porque, afinal de contas, nesse momento,
corpo não é mais dela, o corpo está sendo possuído, está sendo dominado por alguém. A partir desse quadrinho, muita gente pode pensar assim, então quando você quer fazer de fato uma crítica à violência sexual, o lance é ir em direção ao irrepresentável, não ser tão explícito. E não é por aí. Esse dualismo implícito e explícito, na verdade, é moralismo barato. Você pode sim trabalhar situações bastante explícitas sem cair nessa estética de pornô de entregador de pizza. Deixa eu comentar com vocês um quadrinho bastante perturbador que nunca saiu na sua íntegra no Brasil, só um pequeno fragmento. Trata-se do quadrinho Daddy's Girl, originalmente publicado em 1995, da quadrinista Debbie Drechsler. É uma joia rara que ninguém mais se lembra, todo mundo esqueceu desse quadrinho, e a única coisa que saiu dele no Brasil foi um trechinho nessa coletânea de quadrinhos dos Estados Unidos. Nesse pequeno quadrinho aqui, chamado Visitas da Noite, a Debbie Drechsler conta a experiência horrível que ela sofreu na mão do seu pai. Esse aqui é mais um quadrinho que eu vou ter dificuldade de mostrar os quadros por causa da puritanice do YouTube, mas o que interessa aqui é que ela mostra de maneira bastante explícita o seu pai forçando ela a fazer sexo oral toda madrugada. Notem aqui nesse pouco que eu posso mostrar, nessa estética bastante expressionista da Debbie Drechsler, o quanto que a expressão vazia no momento mesmo do sexo, faz com que tudo se torne repugnante. Aliás, esse é o esforço dela nesse quadrinho, mostrar essa violência sexual de maneira extremamente explícita e também sem cair na sensualidade, ou seja, mostrar isso como de fato uma coisa muito, muito horrível. Porque afinal era uma violência que ela sofria sistematicamente toda noite e que afetava, obviamente, todo o seu dia. Nessa estética aqui de uma história de horror, o que a gente tem basicamente é a Debbie, depois de sofrer a violência do pai, passando mal na escola. E ela passa mal na escola porque desde a noite anterior, por causa do esperma do pai, ela está enojada, ela está enjoada, ela está com dor de barriga e, obviamente, chegando na escola, ela começa a vomitar, ela começa a passar mal. É uma coisa assim, horrível, né? Eu acho que não tem muito o que dizer, né? É horrível, essa história é horrível. E a escolha da artista por quadros bastante carregados de tinta, muita achura, perspectivas estranhas, pessoas disformes, favorece essa sensação de que algo muito errado e horrível está acontecendo. Ou seja, não aliena a forma de conteúdo. Os conteúdos ali trabalhados são mostrados de uma forma que fazem com que eles sejam de fato extremamente desconfortáveis. Eu sei que estamos numa crise de papel, crise econômica, mas fica a sugestão aqui das editoras brasileiras que resgatem Debbie Drechsler. Seja como for, pessoal, o papo aqui é o seguinte. Nós precisamos ter diversidade de fato nos quadrinhos, diversidade de perspectivas, diversidade de olhares, diversidade de pessoas que fazem esses quadrinhos, porque somente assim a gente vai ter diferentes perspectivas sobre algo como o estupro. E a segunda coisa que eu queria aqui ressaltar e deixar bem evidente é uma espécie de apelo para que esses homens progressistas, cidadãos conscientes e tal, parem de fugir da raia, parem de dizer assim, olha, eu gosto desse quadrinho, mas eu gosto da crítica social que ele traz, sendo que o que você gosta de verdade é ver mulher se fudendo. E eu aqui não estou tirando o corpo fora, porque quadrinhos como Druna também tem um apelo profundamente erótico pra mim. Eu não sou nenhum santinho. Contudo, insisto, a gente assumir isso, assumir o quanto que as nossas fantasias são violentas, o quanto que isso faz parte dos desejos, sobretudo masculinos, eu acho que isso já faz com que a gente consiga ir além num debate. O que eu sempre digo o intuito desse canal é qualificar o debate. É isso que eu tô tentando aqui. E tem uma terceira coisa que eu quero falar aqui e que é uma espécie de crítica à crítica feminista. Muitas vezes eu vejo algumas críticas apontando assim, por isso que a gente tem que trabalhar com formas não sensualizadas do estupro, etc. Eu acho importante, como eu mostrei aqui, haver uma diversidade. Só que assim, galera, não há nada que não possa ser sensualizado. Por exemplo, o pé. Pé pra mim é um negócio completamente irrelevante, mas tem gente que tem fetiche, podofilia, e tem pessoas que se excitam profundamente comendo cocô, coprofagia. Então, pessoal, por mais que haja aqui um esforço da Kim Suk Gendry-Kim de tornar o estupro algo irrepresentável ou da Debbie Drechsler de tornar repugnante, ainda assim é capaz de alguém ler esses quadrinhos e ficar profundamente excitado. Por isso eu insisto, a nossa crítica sempre tem que ser para além da moral, porque senão a gente não sai do lugar. Entender o ser humano é entender inclusive o quanto que ele é bastante difícil. Por isso que não existe uma solução contra o desejo, por isso que não faz sentido uma espécie de polícia da fantasia. O que verdadeiramente está em jogo aqui é o fato da gente estimular outras perspectivas, colocá-las em debate e, quem sabe assim, podermos mudar inclusive a nossa realidade. Que bom seria se toda a violência sexual no mundo contra as mulheres fosse simplesmente as fantasias loucas de Druna. É em nome inclusive de uma mudança da realidade social que a gente precisa ao menos multiplicar as perspectivas, trazer diversidade aos olhares. Como vocês podem ver, eu deixei de fora o mangá porque isso renderia muito papo. Mas caso vocês queiram que eu fale de violência sexual, de estupro e mangá, deixem nos comentários que conforme for eu faço uma segunda parte desse vídeo.
No mais, eu espero muito que eu tenha me feito claro aqui, embora eu sei que esse assunto sempre dá confusão, e peço de verdade que, caso você tenha gostado, que você dê um gás nesse vídeo, porque agora o algoritmo vai me condenar porque eu fiquei 2 semanas doente. Como sempre, peço que você curta a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!